Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Maranhão, Tourist Attractions. Professora, a gente vai falar do Maranhão, atrações turísticas. Então, olha só, pelo próprio título você já identifica o nosso assunto. E lógico, nós vamos falar desse assunto a partir de interpretação textual, tá? Então, nós vamos discutir nessa aula de hoje estratégias de leitura, como que a gente faz uma leitura considerando a língua inglesa. Vamos falar do estado do Maranhão, vamos falar de atrações turísticas, apenas algumas que eu selecionei para nós usarmos como referência, e aí eu vou mostrar para vocês exercícios de interpretação de texto. Pessoal, esse assunto é um assunto que já foi mencionado, inclusive, nas provas de vestibular da UEMA. Tá? Quando nós pensamos no vestibular, ele trabalha com interpretação textual na prova de língua estrangeira, assim como o Enem, e ele traz temas que fazem parte do nosso dia a dia, de atualidades, ou mesmo conteúdos que estão sendo discutidos naquele período, tá bom? Então, quando nós falamos de estratégia de leitura, é porque nós estamos mencionando que um texto em língua inglesa, ele é diferente de um texto em língua portuguesa. Quando nós lemos um texto em português, nós fazemos uma leitura linear. O que é aquela leitura linear? Palavra por palavra, linha por linha, e aí você vai decodificando e estabelecendo sentido, fazendo uma compreensão. Quando nós vamos trabalhar com textos em língua inglesa, se você não é fluente, você não conhece todas as palavras, que é a maioria de nós, porque aqui nós estamos falando de uma língua estrangeira, você vai fazer uma leitura dinâmica. O que é a leitura dinâmica? É aquela leitura que você sai pesquisando palavras, você sai buscando aquilo que você já conhece e vai usando a dedução, a inferência, a sua capacidade de interpretar para conseguir estabelecer sentido ou compreender aquele texto. Tá? Então, quando nós falamos de reading strategy, nós estamos falando da leitura de um texto em língua estrangeira que vai usar técnicas ou modalidades diferentes do que você utiliza para ler em português. As estratégias de leitura são técnicas, techniques, que podem nos ajudar, assist é auxiliar ou ajudar alguém a compreender um texto e realizar uma interpretação. Essas estratégias elas são comumente associadas com uma abordagem instrumental. Cursos técnicos que você pode fazer a partir da língua inglesa com o fim de interpretar texto. Tá? Então, quando nós falamos da aula de língua inglesa na escola, como que é essa aula? Ela trabalha com o aspecto gramatical, que faz parte da língua, do estudo linguístico daquele idioma, e nós trabalhamos também com a interpretação e a compreensão de texto, a partir das habilidades comunicativas, a leitura, a escrita, a audição e a fala. Bom? Então, quando nós falamos das estratégias de leitura, a gente destaca algumas. São recursos que você utiliza para compreender um texto em inglês, certo? Então, uma dessas estratégias são as estratégias de leitura rápida, tá? Que nós chamamos de skimming and scanning. Skim e scan são dois verbos que a gente não traduz em português, tá bom? Skim é você fazer um geral no texto. E o scan é você procurar algo específico, tá bom? As duas dinâmicas são estratégias de leitura rápida. Então, por exemplo, você vai fazer a prova de inglês hoje. Você abre aquele caderno, você recebe a prova, olha aquele texto que está em língua estrangeira. Aquele seu primeiro olhar e aquela sua primeira impressão do texto é o skimming. Tá? É a partir dele que você vai descobrir qual é o assunto do texto, sobre o que esse texto está tratando. Tá? O scanning é aquela leitura específica. Então, você já sabe o assunto do texto, você já tem uma ideia do que o texto está falando, aí você vai para a questão. A questão quer saber, por exemplo, o nome de um lugar, o nome de uma pessoa, uma data. E aí, nesse caso, você vai fazer a leitura específica. Você vai procurar onde é que está o nome da cidade, onde é que está o nome da pessoa, onde é que está a data. Então, você faz uma leitura direcionada. Tá? O skimming é o geral, o scanning é o específico.
Outra estratégia que é muito útil quando você vai fazer leitura em um texto em língua estrangeira são os gêneros textuais. Gênero textual é você identificar que tipo de texto está na sua frente. É um bilhete, é um e-mail, é uma receita, é uma notícia. Com base no gênero, você vai ter algumas ideias do que aquele texto está falando, qual é o propósito dele, para quem que ele é direcionado, sobre qual é o assunto. Então, isso vai te ajudar também a interpretar. Inferência e a predição é a sua capacidade de deduzir o texto. Então, você encontra pistas, você encontra palavras que você conhece, tem as palavras cognatas, e aí aquilo que você não conhece, que vai formando tipo buracos no texto, que vão faltar para você compreender, informações necessárias para que você faça o sentido completo do texto, aí você vai deduzir. Você vai chutar, você vai dar um palpite sobre aquelas pistas que você conseguiu elencar. Elementos tipográficos é tudo aquilo que salta aos olhos, que chama a atenção dentro do texto. Então, por exemplo, se tem alguma coisa em negrito, sublinhado, em itálico, se tem algo entre parênteses, entre aspas, dividido por algum tipo de pontuação, por exemplo, vírgulas, ponto de interrogação, exclamação, números, símbolos, imagens, um mapa. Tudo isso são elementos que, quando você olha, você consegue interpretar. Você tem dicas ou pistas sobre o que aquilo está representando. Palavras cognatas, grandes aliadas, são aquelas palavras transparentes, palavras que se parecem com português e que te ajudam a entender o texto. Além de parecer, elas têm o mesmo significado. E algo muito importante que está relacionado com o nosso assunto de hoje é o seu conhecimento prévio. Todos vocês, independente da sua idade, independente de que série que você esteja, você tem uma bagagem de conhecimento na sua cabeça. Por tudo que você já estudou, pela sua experiência de vida, pelo seu contexto social, familiar, cultural, você já tem muito conhecimento, tá? E aí é importante leitura. Quanto mais você lê, mais conhecimento você tem. Bom, então o conhecimento prévio, ele é essencial. Se você vai ver, por exemplo, hoje, texto sobre o Maranhão, você vai ativar o seu conhecimento. O que eu já sei sobre o Maranhão? E esse seu conhecimento prévio pode ser útil para você responder às questões de interpretação ou para você interpretar o texto, certo? Então, para a gente trabalhar um pouquinho essas estratégias e a interpretação, considerando o nosso assunto de hoje, vamos falar primeiro uma definição ou algumas informações gerais sobre o estado do Maranhão e depois sobre algumas atrações turísticas desse estado. Então, primeiro, Maranhão State, estado do Maranhão. Lembrando que em inglês, nomes próprios não são traduzidos, tá bom? O nome próprio a gente mantém justamente porque ele é um nome próprio, então você não faz traduções. Existem, no entanto, algumas adequações, ou seja, se você for ler a Bíblia, tá? A Bíblia vai ter vários nomes de livros, Mateus, Lucas, João e assim por diante. Se você for ler a Bíblia em inglês, aí você vai encontrar esses mesmos nomes na versão em inglês, porque aí, diferente do idioma, você vai ter equivalências para aqueles nomes próprios, tá bom? Mas a gente não traduz um nome, certo? Então, aqui, sobre o Maranhão State, o que a gente tem? Located in the northeast of Brazil. Como que a gente vai fazer uma leitura em inglês? Você vai justamente procurar aquilo que você consegue identificar. Localizado, aí tem Northeast, North seria norte, Northeast, nordeste do Brasil, e esse conhecimento você já tem. Você sabe que o Maranhão está localizado na região nordeste do Brasil. O estado do Maranhão tem gorgeous landscape and stunning culture. Digamos que essas palavras você não conhece. Culture parece com português cultura. Então, está falando alguma coisa sobre cultura, tá bom? Gorgeous landscapes são paisagens, paisagens lindas, paisagens belas, deslumbrantes. Gorgeous e stunning fazem referência à beleza, tanto da cultura quanto das paisagens. Its capital, quer dizer a capital, São Luís, você também sabe disso, is considered Brazilian Lisbon. É considerada a Lisboa brasileira, isso fazendo relação e referência aos azulejos que vocês conhecem. Its population
has reinvented reggae dance. Ó, outra característica que você também tem conhecimento prévio sobre o Maranhão, sobre São Luís. Dança reggae. Tá? Então, o texto está falando de algumas particularidades do estado. E, por último, National Park, Parque Nacional, is a unique natural space, único espaço natural. Por que a gente faz esses movimentos quando a gente está lendo um texto em inglês? Porque a estrutura das frases e a ordem das palavras em inglês e português tem diferença. Em inglês, por exemplo, os adjetivos sempre vêm antes das palavras que elas estão qualificando, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente faz esse movimento de ida e volta ao ler um texto em inglês. Bom, ainda sobre o Maranhão, Maranhão is described in books such The Land of Palm Trees, Gonçalves Dias, e Pension House, Aloysio Azevedo. Então, aqui fazendo referência a obras que citam o Maranhão. Land of Palm Trees, Terra das Palmeiras, faz referência à canção de exílio de Gonçalves Dias. E Pension House, Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Então, percebam que o nome próprio, ó, a gente não traduz. O título da obra existe equivalência, existe uma tradução, justamente porque se você for divulgar essas obras literárias para um leitor em inglês, ele vai buscar o título em língua inglesa, mas o nome dos autores, ó, permanece em português, tá bom? Agora vamos continuar e vamos iniciar falando já de algumas das atrações. Então aqui, The Dunes of Lençóis. Olha Lençóis com letra maiúscula, ó, porque é um nome próprio, tá bom? Então, por exemplo, se você está lendo um texto em inglês e aí você percebe no meio do texto alguma coisa com letra maiúscula, isso é um elemento tipográfico. É algo que te chama a atenção porque está em letra maiúscula. Se está em letra maiúscula é porque é um nome próprio, nome de uma pessoa, o nome de um lugar, tá bom? Então, as dunas dos Lençóis são uma importante área environmental preservation, preservação. E aí você não sabe o que é environmental, mas você consegue deduzir que os lençóis é uma área de preservação ambiental. Environment faz referência a ambiente ou meio ambiente. Também um interesse que interessa discutir sobre a capital, que ela é nomeada ou designada UNESCO World Heritage Site. O que a UNESCO tem a ver com São Luís? Patrimônio mundial, tá bom? Então, heritage aqui faz referência ao patrimônio, é um local de patrimônio. Outra importante informação é uma área de conservação, River Delta, e Parnaíba, nome próprio. Então, o delta do rio Parnaíba é outro ponto de referência que você consegue observar também como área de conservação. E aí tem alguns detalhes, ó. O delta está localizado entre o Maranhão e o Piauí, lagoons, desert dunes, deserted beaches, ou seja, lagoas, dunas desertas, praias desertas ou ilhas, como Caju Island, que seria a ilha do Caju. Então, algumas referências. Tá bom? Falando sobre especificamente atrações turísticas, o que eu destaquei para demonstrar isso para vocês? A gente não vai ler os textos e nem fazer as traduções. O importante é você lembrar. Leitura em língua inglesa, nós fazemos, ou língua espanhola também, nós fazemos a partir das estratégias de leitura. Porque ler em português e ler em língua estrangeira são processos diferentes. Ao fazer isso, eu vou procurar palavras parecidas com português, palavras que eu já conheço, informações que eu tenho pelo meu conhecimento prévio, usar as estratégias de leitura rápida, que é o skimming e o scanning, e aí observar a minha capacidade de dedução e interpretação a partir desses elementos que a gente vai elencando, tá bom? Então, São Luís, Crossroads of Cultures. São Luís, alguma coisa, culturas. Esse alguma coisa que você não consegue deduzir são os gaps, os buracos que você tem que preencher a partir da sua interpretação. O que eu sei sobre São Luís? O que eu consigo fazer referência entre São Luís e cultura? É um cruzamento, é uma diversidade de culturas. São Luís é uma localidade que abraça a diversidade, ela recebe várias influências de diferentes aspectos. Então, eu tenho aqui, ó, São Luís, capital, estado do Maranhão, city, você sabe, é cidade,
Fundada, French Colony. Então, eu tenho conhecimento prévio que São Luís foi fundada pelos franceses. Então, eu consigo identificar French Colony, colônia francesa, em 1612. The settlers, quer dizer, as pessoas que se estabeleceram aqui deram o nome de Saint Louis, tá? Em inglês, ou Saint-Louis em francês, como um tributo, quer dizer, uma homenagem, ao rei Luís XIII. E aí você vê, fazendo referência ao nome de São Luís, um pouco da história de São Luís, e esse assunto, inclusive, já foi tema do vestibular da UEMA, como eu mencionei no início. Aqui é a única capital do Brasil que foi fundada pelos portugueses, você também sabe disso, e o nome foi preservado a partir da população local, né? A população manteve esse nome e, apesar de ter tido esse movimento de ocupação dos holandeses, Dutch, holandês, e a retomada dos portugueses, o nome São Luís foi mantido, certo? Outra atração turística do estado, para a gente sair um pouquinho da capital, Alcântara. E Alcântara, former capital, Alcântara já foi considerada a capital do Maranhão. Alcântara está no território, diferente de São Luís, que é uma ilha. O texto vai dar alguns detalhes sobre a localização. Então, ele coloca facing the island, quer dizer, de frente, encarando, né, como se tivesse uma relação paralela com a ilha de São Luís, está localizado no território, a cidade de Alcântara. Aí ele dá informação de como que você chega lá, ó. Cross the bay, cruzar a Baía. Dá informação sobre a data, quando é que foi fundada. Fala um pouquinho sobre a cidade, então é uma colonial style, quer dizer, uma cidade que tem um estilo colonial. Ele vai continuando falando sobre uma região que é pequena e que é visitada por turistas, fala das ruas, das praças como pontos de referência. Outra atração, o reggae. O reggae, que é um estilo musical que vem, né, aqui, ó, das ilhas do Caribe, ele chega em São Luís por volta de 1970. Os brasileiros são seduzidos por esse novo estilo musical. Tem detalhes sobre o estilo, ó, ele mistura romance e sons africanos. E aí tem uma curiosidade logo aqui embaixo, ó, que São Luís reinventou o estilo do reggae, porque aqui em São Luís tem uma forma toda peculiar de dançar reggae em pares, né? O casal dança esse estilo, que normalmente é individual quando se pensa no estilo caribenho, ok? Os Lençóis não poderia faltar como referência de atração turística aqui no estado. Faz uma apresentação sobre o Parque Nacional, como já foi mencionado anteriormente, é uma área de preservação ambiental, tem a descrição da área, ó, isso daqui é um elemento tipográfico, é um número que você consegue identificar, seja em português ou em inglês. Dunas, lagoas, ele dá detalhes sobre o tipo de clima, então eu tenho clima equatorial, tropical e semiárido, e aí vai falando dos fotógrafos, da história, do ponto turístico, de como isso pode ser analisado. E aí, para a gente finalizar essa parte das atrações, tem o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, como vocês sabem, vocês têm esse conhecimento prévio, é um festival, é uma atração popular. E aí essa expressão aqui no começo é porque esse fragmento de texto ele foi retirado de um blog. Um turista veio, conheceu a festa e aí ele fez um texto escrevendo e divulgando esse evento. Então ele coloca Bumba Meu What? Quer dizer, Bumba Meu o quê? Porque é algo estranho para quem não conhece a nomenclatura, né? Para quem não conhece esse nome de festa. Então ele vai colocar que basicamente é uma festa ou um festival cultural que é celebrado em São Luís há mais de 200 anos, faz referência ao centro histórico, aos grupos folclóricos, e ele coloca uma comparação com o Carnaval do Rio de Janeiro, que é uma celebração popular diferente desse carnaval que normalmente é divulgado no exterior. Quando se pensa em carnaval no Brasil, normalmente se associa ao Carnaval do Rio de Janeiro. Mas existem vários outros carnavais ou celebrações de rua que são
desenvolvidas e são experimentadas no nosso país e que vale a pena divulgar. E aqui, pessoal, é a questão que eu mencionei para vocês que já foi citada no vestibular da UEMA. Olha só, foi um texto falando justamente sobre São Luís, e aí a pergunta era, em relação às informações do texto sobre a capital maranhense São Luís, é correto afirmar que... E aí, usando as estratégias, a pessoa iria identificar as informações do texto. Quando eu volto para as alternativas, a resposta correta é a letra E. O que é correto afirmar? Foi incorporada aos domínios da coroa portuguesa definitivamente em 1644. Tá bom? Então, sempre fazendo essa análise das estratégias de leitura. A gente encerra por aqui. Continuem lendo, busquem informações para praticar as estratégias de leitura. Até a próxima e bye, bye.